E aí, galerinha do Game Shark, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Penilhas, está no ar mais um programa maravilhoso aqui da Loading sobre o universo dos videogames. Hoje a gente vai falar sobre um jogo especial, mas antes deixa eu apresentar aqui o meu companheiro Lucas Arras. E aí, querido, como que você tá? Tô ótimo aqui, ó, meus gatilhos estão prontos, Bruna Penilhas, ou seria Bruna Chacrinilhas? Chicrinilhas? Chicrinilhas, cara, adorei, parabéns. Se você pegou aí essa sagacidade de Lucas Arras, o Game Shark de hoje é sobre Cuphead, um jogo que eu gosto muito, entrou facilmente na minha lista de games favoritos da vida. Pra quem não conhece, Cuphead é um jogo desenvolvido pelo estúdio MDAR Entertainment e é distribuído pela Microsoft Studios. Ele foi lançado tem um tempinho já, no dia 29 de setembro de 2017, exclusivamente para Xbox One e eventualmente, e até podemos dizer que recentemente o Cuphead ganhou versões para Nintendo Switch, PC e até para PlayStation 4. Cuphead é do gênero Run and Gun, da mesma pegada de jogos da franquia Contra. E para quem não conhece, nesse gênero você basicamente corre e atira, tem uma dificuldade elevada e geralmente o design das fases é com base no gênero de plataforma também. Em resumo, em Cuphead você tem que sair atirando e você tem que tentar principalmente sobreviver até o final das fases, né, Lucas? As pessoas brincam que geralmente é um Mario em que o Mario atira, né? Basicamente. Assim, a característica mais marcante do jogo, com certeza, é a dificuldade, né? É um jogo que vai exigir muito dos reflexos do jogador, mas principalmente da paciência. Você precisa ser paciente para entender um pouco o padrão dos chefões, o padrão das fases, principalmente porque você vai morrer algumas vezes, provavelmente, pelo menos se você for tão ruim em jogos de plataforma como eu sou, você vai morrer algumas vezes. A gente na gameplay controla o Cuphead, né? Podendo também controlar o Mugman, que é o irmão dele. E é engraçado porque na localização para o português, esses personagens ganharam um nome mais brasileiro, Bruna Penilhas. Viraram Chicrinho e Caneco, que eu acho sensacional. E a gente no começo da história vê os dois irmãos no cassino do diabo lá na Ilha do Tinteiro. Eles estão apostando, querem ficar ricos, começam a ganhar. Aí abre o olho, acha que vai ganhar tudo, apostam a própria alma com o capeta. Acabam perdendo, né, Bruna? Olha, a localização desse jogo, gente, é perfeita, é maravilhosa. Bom, o diabo ganha e a aposta e os irmãos imploram por misericórdia. Só que aí o capiroto resolve fazer um acordo com ele. Os dois precisam coletar os espíritos de outros apostadores espalhados pelo reino. E aí eles aceitam essa aventura e é aí que o jogo, o começo da jornada dos irmãos Chicrinho e Caneco começa. E um ponto interessante é que o final do game tem algumas variações. Você pode optar por obedecer para sempre o capiroto, ou você pode desafiar ele em uma luta insana em troca da sua liberdade. Aí vai da sua escolha e da sua coragem também. É engraçado que falando assim parece um jogo super trevoso, só que não é o caso, né? O visual de Cuphead é muito fofo, né? Toda a arte do jogo é baseada nos desenhos dos anos 30, como por exemplo o Popeye. É muita inspiração do Cuphead no Popeye. Os próprios Chicrinho e Caneco, eles têm umas roupinhas que lembram muito a roupinha do Mickey, né, do Mickey clássico de desenho lá de 2D. E assim, tem todas essas referências fofas, mas a verdadeira inspiração ali pro Chicrinho e pro Caneco vem de um desenho um pouco mais obscuro. Ele se chama Evil Mickey Attacks Japan, que é algo como o Mickey do mal que atacou o Japão, né, Bruna? Pois é, sinistro. E essa animação que o Lucas falou foi produzida durante a Segunda Guerra Mundial e é uma propaganda contra os Estados Unidos. Esse desenho mostra um exército de Mickeys malignos atacando o Japão pelo ar. E nesse desenho japonês, um homem xícara gigante se transformava em um tanque de guerra. E isso é meio que algo que remete a Cuphead, né? Não, com certeza. Eles são basicamente xícaras que atiram, né? Lembra muito. Mas assim, as referências a desenhos, elas não param aí. A gente tem muito dos chefões que lembram aquelas coisas mais cartunescas de desenho antigo, principalmente do Pica-Pau, né? A gente tem um chefão que é uma batata gigante, a gente tem outro chefão que é uma cenoura maligna, e no campo aí dos easter eggs, em uma das fases do Cuphead, a gente pode ver um saco que tem a escritura Acne Grow,
que são aqueles produtos que apareciam muitas vezes nos desenhos da Warner, né? Vai lembrar aí do Papaléguas, era bem comum. Sim, tem até um pica-pau ali em uma das fases que é super parecido com um dos designs mais antigos do pica-pau. Mas a gente tem um vídeo especial pra mostrar, né, Lucas? Que vídeo é esse? Tem sim, o canal Antônio no YouTube fez uma comparação entre as cenas de Cuphead e cenas exatamente iguais a desenhos antigos como Pica-Pau, Papai. Mas enfim, deixa as imagens falarem por conta própria, porque é muito legal esse vídeo. Bom, o Cuphead ele não só faz homenagem a desenhos da década de 1930, como também foi desenvolvido nos mesmos moldes. As animações do jogo foram formadas a partir de desenhos feitos quadro a quadro à mão, gente, é impressionante. Os cenários e as cutscenes misturam gravações live actions de maquetes com pinturas também feitas à mão. Sabe aquele livro que aparece no começo do jogo? Então, ele é real, ele foi impresso e filmado para fazer essa cutscene do game. E o cenário da fase do deserto, que é uma fase super difícil, inclusive, do chefão, ele é feito a partir das filmagens de uma maquete feita de areia e cola quente. Cara, esse jogo é genial. Cara, é realmente muito emocionante o trabalho de desenvolvimento artesanal que eles tiveram nesse game, e é uma das poucas vezes que a gente vê isso acontecendo na indústria, né? A prova disso é que Cuphead entrou pro livro dos recordes por ser o jogo com mais animações desenhadas à mão. Eles são a equipe de desenvolvimento que não é muito grande, são basicamente 3 pessoas, 2 irmãos e a esposa de um desses irmãos. Eles desenharam, Bruna, mais de 45 mil desenhos para o jogo. É muita coisa. Pensar assim, é muito desenho, é muita mão para desenhar. Cuphead também tem... Gente. É surreal isso. Cuphead ainda tem mais 2 entradas no livro dos recordes, né? Ele é o jogo de run and gun com mais chefes e o jogo de run and run com mais chefes com transformações. Chefes que mudam ali ao decorrer da sua jogatina. Inclusive, esse primeiro recorde de mais chefes, Cuphead superou contra Hard Cops, que é um dos jogos que fizeram os devs se inspirarem, né? São uma das inspirações dos devs na época do desenvolvimento. Bom, e por conta de todos esses quesitos, todos esses detalhes fantásticos, Cuphead foi muito elogiado por conta da sua criatividade e singularidade. No Metacritic, em todas as versões para consoles e PC, o game mantém uma média de 86 e 87, sensacional. Cuphead também foi eleito em vários sites como um dos melhores jogos de 2017, que foi o ano que ele foi lançado, e já acumula mais de 5 milhões de unidades vendidas, 3 milhões só no Xbox One. Esses dados, assim, eles não estão super atualizados, eles não são muito recentes, mas é porque a Microsoft e o estúdio responsável pelo Cuphead não divulgou
dados tão recentes assim, mas pra gente ter um parâmetro aí do sucesso já é o suficiente. O site PC Gamer escreveu que Cuphead é um shooter exigente, mas extremamente gratificante quando é dominado. Já o site GameSpace chamou o jogo de uma obra-prima que traz de volta uma nostalgia muito única de um tempo muito distante. Só pra gente ver até onde esse jogo foi, ele foi listado como o 9º melhor jogo de 2017 pelo Metacritic e é o 3º lugar na lista de melhores jogos de 2017 lá pro IGN, né? O jogo também foi um dos grandes destaques do The Game Awards daquele ano, de 2017. Ele faturou 2 prêmios, que é o melhor jogo independente e o melhor jogo de estreia, que é o primeiro jogo de um estúdio, né? Merecidíssimo, né, gente? Bom, nosso papo sobre Cuphead não para por aqui. A gente vai pro intervalo rapidinho e o Game Shark logo tá de volta. Segundo bloco do Game Shark sobre Cuphead está começando e olha, com mais de 45 mil desenhos feitos à mão, Cuphead demorou um tempinho para ser feito, foram mais de 7 anos de desenvolvimento. Atualmente o game conta com uma equipe de desenvolvedores mais robusta, com uma quantidade até razoável, mas nem sempre foi assim. A ideia começou apenas com 2 pessoas, os irmãos Jared e Chad Moldenhauer. Os dois heads, eles trabalhavam em casa, né? Muito engraçado, boa parte da operação do jogo, boa parte do jogo foi desenvolvido em casa e eles tiveram a ideia de fazer Cuphead lembrando muito da infância, Bruna. Os dois, eles jogavam muito esse tipo de jogos que são os running guns, né? Que tinham muitos no NES. Os irmãos, eles cresceram jogando esses jogos e pensando, por que essa decisão foi tomada? Por que esse jogo foi assim? Essas perguntas logo viraram vontade de fazer um jogo. Eles se reuniram e começaram a trabalhar em Cuphead, que ainda ganhou mais uma adição. A esposa de um dos irmãos, a Maja, ela entrou para a equipe de desenvolvimento e também fez muitos desenhos. Inclusive, ela é a responsável pelo desenho da nova personagem que vem na DLC do jogo. Posso falar uma coisa? Eu conheci ela e ela me viu jogando Cuphead. Foi Sério? horrível a minha performance em Cuphead. Foi numa E3, acho que E3 2017. Tinha 2 televisõezinhas na sala. Eu, um outro jornalista e ela tava lá guiando o gameplay. Gente, era a primeira vez que eu tava jogando o negócio. Eu lembro que eu passei uma fase e aí acho que chegou na fase da batata, no chefão da batata, da cenoura, da cebola e da cenoura. E eu, não consegui passar. Eu, era 40, 50 minutos de teste e eu não consegui passar. E a Maja lá olhando tudo e incentivando. Eu queria contar essa curiosidade. Parte do desenvolvimento de Cuphead passou pelo nascimento dos primeiros filhos dos irmãos. A Maja conta que eles trabalhavam 24 horas por dia em Cuphead, enquanto cuidavam das crianças e da vida pessoal deles, né? Então, não sobrava muito tempo pra dormir, né, Lucas? Puxado esse desenvolvimento. Cara, é muito doido. Eles participaram de uma série documental da Red Bull chamada Levels, e eles contam um pouquinho como o cansaço também contribuiu pro desenvolvimento do Cuphead. Obviamente que isso hoje eles olham pra trás com certa alegria, mas deve ter sido muito difícil. Na narração da Maja, ela diz que boa parte dos desenhos mais loucos de Cuphead, eles tiveram a ideia porque a mente estava tão cansada que começava a ter um monte de pensamento aleatório, e a partir daí que eles começavam a desenhar essas coisas meio doidas em Cuphead. E só pra entender um pouquinho da complexidade desse trabalho, um movimento de um personagem de Cuphead representa mais de 40 quadros desenhados à mão. Eles são passados para o computador, vetorizados, impressos, redesenhados à mão de novo e coloridos digitalmente. É um processo bem complexo. O visual de um cenário de luta do chefe de Cuphead demorava até 1 semana para ficar pronto e tinha mais de 7 camadas de desenho à mão. Puxado. Cara, muito doido. A situação de desenvolvimento ela melhorou mais, Bruna, quando a Microsoft entrou no projeto, né? Ali da metade pro final do desenvolvimento, a Microsoft bancou o fim do projeto, entrou com toda a parte de equipe e levou o jogo também para a E3, né? Onde eles fizeram uma apresentação, os irmãos narram com muito carinho esse momento em que eles apresentaram o jogo para uma audiência imensa. Até então eles não sabiam que o jogo podia chegar tão longe, faria tanto sucesso, era tudo muito incerto, mas ainda bem que deu tudo certo, né? O jogo saiu para o Xbox One e para o PC, mais tarde ganhando versões para o Nintendo Switch lá em 2019 e chegando também ao PlayStation 4 em 2020. Foi muito curioso, né? A gente achava que esse jogo ia ser exclusivo do Xbox, chegou no Switch e chegou no PS4, principal
concorrente do lado verde da força. Pois é, e o Cuphead ele não faz um tributo somente às animações da década de 30, não só no visual, mas também no aspecto sonoro, na trilha sonora. Além de filmar e exibir cenas em live action, a equipe de desenvolvimento gravou o som de objetos da vida real para executar tudinho em Cuphead. É sensacional. Cara, é bem doido. A gente ouve às vezes o barulho de uma xícara quebrando, né? Eles quebraram a xícara, gravaram esse som e colocaram no jogo. É um jogo muito artesanal. A gente falou da maquete, da fase do cenário. É muito curioso fazer uma maquete, filmar a maquete e aí ela entrar pro jogo. E aí eles gravaram diversos sons de objetos reais. Isso é muito doido. Ao todo, 42 músicos trabalharam na captação de som. Que também o jogo, além desses sons de objetos reais, Bruna, conta com uma trilha sonora que é muito especial, né? A gente tem o Christopher Madiga, que aplicou muitos instrumentos de sopro às faixas já musicadas de Cuphead, o que dá um toque mais cartunesco ainda. Lembra muito aqueles desenhos, porque o instrumento de sopro dá aquela ideia de fanfarra, de fanfarrada, né? Então foi uma contribuição muito boa a trilha sonora desse jogo, faz pra gameplay, que realmente é um casamento que fica, ó, 10/10. Bom, o estúdio de Cuphead publicou um vídeo super legal mostrando os bastidores de uma das faixas mais bacanas de Cuphead. Dá uma olhada no vídeo. Well, let's just do a rehearsal. Bom, pra quem ficou aí curioso pra escutar mais da trilha sonora de Cuphead, vale lembrar que o jogo conta com um vinil quádruplo de luxo, é bem um item de colecionador, vamos dizer assim, e a trilha sonora está disponível em plataformas específicas de streaming de música. E aliás, a trilha sonora de games no Spotify é algo que tem crescido bastante, né? Não só no Spotify, no Deezer também, e a gente gosta de escutar ela em diferentes lugares, em diferentes momentos da nossa vida. Lucas, você preparou uma reportagem especial pra gente falando mais sobre isso, né? Bora conferir. Assim como os gráficos e as mecânicas, as trilhas sonoras dos videogames estão cada vez mais complexas. A gente avançou daquele antigo blip blop, sabe? Aquele para músicas muito mais complexas. Hoje as faixas dos jogos são compostas por músicos e até orquestras inteiras. As trilhas sonoras dos games dão tão show à parte que elas podem ser aproveitadas longe dos controles. Naquela hora que você tá varrendo a casa, trabalhando duro no home office ou até soltando a voz na hora do banho. A prova é que as trilhas brilham por conta própria é que cada vez mais elas estão chegando aos serviços de streaming. Pensando nisso, eu separei uma série de trilhas sonoras de games para você conhecer e se apaixonar. Mas olha, já vai um recado aí, provavelmente a sua trilha sonora favorita não tá nessa lista, tá? Muitas trilhas chegaram aos serviços de streaming nos últimos meses, como Persona, Final Fantasy, Kingdom of Hearts. Então assim, o que tiver fora dessa lista, você pode brigar comigo no Twitter usando a hashtag GameShark. Agora, vamos para nossa seleção.
Bugsnax é aquele jogo curioso em que você caça insetos comestíveis e chegou sem muito alarde no lançamento do PlayStation 5. Agora, uma coisa que com certeza marca os jogadores é a trilha sonora. O time da Young Horses escalou a simpática banda Quero Quero Bonito para cantar a faixa título do game. A música It's Bugsnax está disponível nas plataformas digitais e é gostosinha de ouvir, mesmo se você não jogou o game. First you fall down, then you jump back up again. Find your rhythm, momentum. A história de The Last of Us emociona e com a sua trilha sonora não é diferente. As músicas dos dois games foram compostas pelo argentino Gustavo Santaolalla, o compositor vencedor de 2 Oscars pela melhor trilha sonora em O Segredo de Brokeback Mountain de 2005 e Babel de 2006. Só no Spotify, as 4 principais faixas dos dois jogos já somam mais de 75 milhões de execuções. Eu pessoalmente recomendo a trilha sonora de The Last of Us Parte 2, que com as suas 28 faixas te convidam para relaxar, sabe? São aquelas músicas para você fechar o olho, respirar ao fundo, reclinar na sua cadeira e ficar mó paz. What is it like to be loved and so adored? Inkwell é um dos melhores RPGs que eu já joguei na vida. No game você controla uma maga que vai em busca do paradeiro da sua irmã na escola de magia que dá nome ao jogo. No local você se depara com uma história que trabalha com temas como o luto, a depressão e o autodescobrimento. Inkwell é um game muito representativo. Todo o elenco principal do game são representantes da sigla LGBTQ. O game ainda tem um combate por ritmo viciante e uma trilha sonora, meus amigos, que olha, fecha o pacote desse jogo maravilhoso. É assim, é de cair a bunda da sua Nimbus 2000. Inkwell tá disponível no Xbox Game Pass e da trilha sonora que tá no streaming, eu recomendo Paint the Future, que é a parceria entre os compositores Ave e Susharu com a rapper Samus. Olha aí. Let's paint the future real bright with the faith of Martin Luther. It feels right. Let's paint the future real bright with the faith of Martin Luther. Skyrim é um dos RPGs mais populares dos videogames. O game já saiu para tudo que é console, PC, geladeira e se duvidar roda até em batata. Tão marcante quanto o jogo é a sua trilha sonora, que tem mais de 54 faixas e embalam momentos que marcaram muitos jogadores. A minha dica na trilha sonora de Skyrim não podia ser diferente. Dragonborn é a faixa que marca uma das batalhas mais épicas de Skyrim e esse é o play ideal se você está naquele momento em que quer se concentrar em alguma coisa. E mesmo com a sua premissa simples de apresentar a arquitetura interna do PlayStation 5, o game Astro's Playroom é um dos melhores de 2020. É até engraçado, mas a trilha sonora segue o tema do jogo e canta sobre componentes do PS5 como o SSD e até a GPU. Isso poderia não fazer sentido nenhum, mas o trabalho de composição de Kennedy C.M. Young foi tão bom que as faixas são incríveis. Elas transitam entre o pop e a PC Music e olha, ficam muito na sua cabeça. Eu tô há semanas com a IMGPU na minha cabeça. E essas são as minhas indicações de trilhas sonoras de videogames para você curtir fazendo o que quiser. Se você sentiu falta de alguma, comenta lá nas redes sociais com a hashtag GameSharkLoading. E se você ficou curioso para conhecer essas músicas que eu falei e outras, é só escanear o quê? Esse QR Code aqui, porque eu preparei uma playlist especial para você fazer tudo aí no seu home office, ouvindo música de jogo. Que é inclusive o que eu vou fazer agora. Vou varrer meu quartinho ao som de I Am Your GPU, esse hino de Astro Bot. Licença, viu, gente? Tchau! O Game Shark vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente retorna para falar sobre a série animada de Cuphead que está em desenvolvimento e também sobre o DLC do jogo. Fica aqui com a gente. Terceiro bloco do Game Shark está de volta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a dificuldade de Cuphead, que faz a gente ficar um pouquinho maluco às vezes.
Bom, o jogo ele basicamente esfrega na sua cara como você errou e em que ponto da fase você morreu. Isso porque quando você morre, aparece ali na tela uma linha do tempo da fase que mostra o quão distante ou quão próximo você estava de terminar ela, quão próximo você estava da linha da chegada. Gente, várias vezes eu já morri e faltava um pelinhozinho, assim, um titiquinho para terminar a fase. E Cuphead também conta com um contador de mortes. Bom, Cuphead é um jogo difícil, mas a sensação de vitória eu garanto pra vocês que é maravilhosa e muito recompensadora. Se você tá interessado em começar, a gente separou algumas dicas aqui pra você jogar Cuphead. Mas antes, Bruna, a primeira dica tem que ser assim, não se sinta culpado, sabe por quê? Um dos desenvolvedores do jogo, né, o Jared Mundhauer, ele não é bom jogando o próprio jogo que ele desenvolveu. Quem contou isso foi o irmão dele, que expôs ele na internet e falou assim, olha, não precisa se sentir mal, porque meu irmão fez o jogo e ele também não é bom no jogo. Bom, justo, né? Se o desenvolvedor pode, você também pode mandar mal de vez em quando, tá tudo bem. Os chefes em Cuphead, eles não possuem uma barra de energia. Então uma dica para você saber se eles estão próximos de morrer é prestar atenção na trilha sonora e nos ataques do inimigo. Quanto mais frenéticos tudo isso tiver, o cenário tiver, mais perto de terminar a fase você vai estar. Qual que é a outra dica, Lucas? Primeiro é maldade isso, né? Às vezes você já se esforçou tanto pra matar o chefão, aí ele vai ficando mais difícil, mas tudo bem. Uma das dicas, se você tá perdendo muito no jogo, é olhar mais pro mapa, porque Cuphead não é um jogo linear. O que isso quer dizer? São várias fases que você pode jogar ao mesmo tempo. Você pode procurar, tá indo mal em uma fase? Dá um tempo nela, procura ali no mapa outra fase que vai que você aprende, né, domina um pouquinho mais as habilidades no jogo, e aí você pode voltar para aquela primeira fase e superar aquele chefe, superar aquele inimigo, pode ficar mais fácil para você depois. Bom, é muito importante também você melhorar as suas habilidades, porque cada uma das fases possui 5 moedas espalhadas que quando você coletar, você pode usar elas na lojinha do jogo. Você pode comprar, por exemplo, novos tipos de armas, de disparos da arma, e alguns podem ser mais fortes, outros podem ser mais fracos, alguns podem ser teleguiados, e aí facilita aí em alguns chefes mais frenéticos. É importante você ir alterando o tipo de disparo e ver qual se adequa mais ao momento que você está jogando. Também são vendidas outras opções de ataque especial para os personagens. Tem uma que torna o xicrinho ou o caneco invencível por um curto período de tempo, e aí vai do seu estilo de jogo. É valiosa essa habilidade, né? E o segredo para você comprar cada vez mais coisas é ficar atento ao mapa, tanto ao mapa dos cenários, das fases que você está jogando, como o mapa central, a ilha, né, em que você explora e vai escolhendo suas missões. Isso porque nesse mapa tem uma série de bônus espalhados por ele, tem uma série de segredos e tem alguns NPCs também que vão te oferecer algumas missões opcionais, mas que são muito valiosas porque vão te dar dinheiro aí pra você melhorar o xicrinho e o caneco. E Bruna, se você já terminou o jogo, mas não achou Cuphead desafiador o suficiente, o game ainda tem um modo expert, né? Que ele é liberado depois do fim da campanha, que deixa as coisas ainda mais difíceis, escalam a dificuldade do jogo. Então assim, pode ir, mas vai por sua conta e risco. Bom, e vale lembrar que não dá pra você escolher o nível de dificuldade das fases Run and Gun, mas as lutas contra chefes possuem um modo fácil que diminui a duração das lutas, e tem também o modo normal. E olha, um detalhe importantíssimo, para você conseguir os contratos das almas dos chefões e zerar o game, você vai ter que derrotar todos os chefes no modo normal, não tem opção, não tem como fugir. Você até pode jogar ali no modo simples para treinar, mas para zerar mesmo você vai ter que encarar o desafio no modo normal. Lucas, você já terminou Cuphead? Aqueles, né? Vou revelar, não terminei ainda, Bru, mas eu gosto muito desse jogo. Ele não tá no Xbox Game Pass, né? Eu joguei ele pelo Nintendo Switch, e aquele que vai começar a dar desculpa. Mas é que eu acho os botões do Switch muito pequenininhos, aí eu erro o botão na hora, fico nervoso com a fase. Mas assim, como você disse, é um jogo que dá muita satisfação. Então assim, eu não terminei o jogo, mas eu acho ele espetacular. A sensação quando você consegue derrotar aquele chefe que tá te matando toda hora é muito boa, então eu gosto. Você gosta do jogo, Bru? Eu amo, né? Eu cheguei a fazer review dele. Eu só não dei 10 pra ele porque eu acho que o modo co-op dele
Se você quiser, você tem como jogar com um amiguinho em co-op local, mesma tela, a tela não é dividida. Ele é um pouco caótico, ele pode ser super divertido em alguns momentos, mas tem hora que é muita informação na tela, fica extremamente caótico, às vezes fica até um pouquinho frustrante. Mas pra mim é um jogo excelente, eu adoro Cuphead, joguei no Xbox, depois quando saiu pra Switch eu joguei no Switch de novo. Eu gosto muito, apesar de toda a frustração. E nunca joguei no Expert não, viu? Isso aí eu confesso que zerar no Expert, eu não sei se eu tenho essa paciência não. Mas eu tô muito ansiosa pra, quem sabe, uma sequência depois que sair a DLC. Acho que é um pouquinho distante pensar nisso, mas definitivamente Cuphead ganhou um lugar muito especial pra mim na minha história com videogames. Porque, embora ele seja frustrante em muitos momentos, cara, é tudo que a gente falou aqui ao longo do programa. O trabalho de animação é impecável, a trilha sonora é maravilhosa, os chefes são todos muito criativos, é muito legal ficar vendo a transformação que cada um deles tem. Então, putz, que Cuphead seja uma franquia duradoura, porque eu amo. Dá pra ver que é um jogo feito com amor, né? Isso é inegável, é muito, muito legal ver isso no game. Pois é. Bom, a gente comentou aqui que Cuphead vai ganhar uma DLC ainda em 2021. Cuphead The Delicious Last Course. É um conteúdo extra que foi anunciado lá em 2019, mas o estúdio queria manter a qualidade da aventura original, então a DLC precisou ser adiada para 2020 e agora foi adiada novamente para 2021 por conta da pandemia. Justo, né? A gente espera, tá tudo bem. Ainda mais sabendo que eles têm todo um trabalho artesanal, deve ser muito difícil mesmo desenvolver em um curto período de tempo e manter a qualidade, né? Então acho que não dá pra ficar chateado com o estúdio nessa, porque com certeza é pro nosso bem. E agora uma das coisas que a gente já sabe desse conteúdo extra, que a gente vai ter uma nova personagem, Bruna Penilhas, a senhorita Cálice. E é muito fofinha, já tem vídeo dela, ela anda meio assim, né? Tipo, tem todas umas poses muito legais. E o interessante é que se você desbloquear ela na DLC, ela vai se tornar uma personagem jogável em toda a aventura. Então talvez aí, Bruna, seja a sua porta de entrada pra jogar no Expert, hein? Sensacional. Ai, calma, aí eu já não sei. Eu só quero testar essa DLC porque ela vai trazer novas fases, novos chefões, vai dar pra jogar com a senhorita Cálice, então primeiro eu vou querer fazer isso, Lucas. Enquanto não tenho outras novidades da DLC, o quê? Novos bonequinhos, tá? Só joguei aqui. Ah, é? Vai ter que ter, bonequinhos né? colecionáveis, né? Você diz. Uma senhorita Cálice assim pra ter em casa. Pra fazer parceria aqui com o Chicrin, com o meu caneco. Quero, por favor. Bom, olha, outra novidade da franquia Cuphead é que o jogo vai ganhar uma série animada na Netflix. O serviço de streaming já revelou a primeira imagem da série The Cuphead Show. É inspirada no game e a animação promete expandir o universo da franquia. A gente tem 11 episódios confirmados para a primeira temporada e assim, coprodução da Netflix com os criadores do jogo, então dá para confiar, viu? Que os caras fizeram já um desenho praticamente no jogo, né? Então tem que confiar aí no trabalho deles. Infelizmente a gente ainda não tem previsão para essa estreia da série na Netflix, mas já tem alguns nomes confirmados, Bruno, elenco. A gente, além dos criadores da série, a gente tem envolvido nesse projeto o C.G. Kittler, que trabalhou em Carmen Sandiego, o Cosmo Severson, de A Vida Moderna de Rocco, e o Dave Wasson, de Star Wars vs As Forças do Mal. Que time, viu, Bruna Penilhas? Olha, eu tô 100% entusiasmada com esse projeto, porque a Netflix já provou aí durante vários lançamentos que ela manda muito bem pra fazer animação. Tem uma série animada que a Netflix lançou durante uns anos que não tá aí na lista, mas eu preciso citar e é por isso que eu boto fé na série do Cuphead, que é o reboot de She-Ra. Gente, essa série, inclusive, eu tô pra rever ela porque ela é maravilhosa. Então, é claro que o Cuphead provavelmente não vai seguir os mesmos moldes dessa série que a gente citou, mas em termos de qualidade, em termos de produção, acho que a gente pode esperar uma coisa boa. Em termos de diversão, eu acho que Cuphead, não sei se vai ser uma série mais pra adulto ou vai ser uma série mais pro público infanto-juvenil. Não sei, independentemente de qual caminho seguir, eu acho que eu vou curtir, porque parece que vai ser um humor meio escrachado, talvez puxe bastante das próprias animações da década de 1930, né, Lucas?
Eu aposto que vai ser algo infantil pelas pessoas que estão envolvidas, mas não sei, as coisas infantis hoje conversam muito com adultos, né? A gente vê aí um filme dos filmes da Pixar e tal, She-Ra é um ótimo exemplo, inclusive. Então eu acho que você tá certa, talvez vá agradar todos os públicos. Eu sou apaixonado nesses personagens, então mesmo se for algo mais juvenil, eu vou gostar. Mas a história de Cuphead é um pouco mais pesada, né? Tem o demônio, tem cassino, então eu acho que pode sair algo escrachado assim também, que vai agradar os mais grandinhos. Pois é. Bom, quando novas informações sobre a série de Cuphead e também sobre a DLC de Cuphead forem divulgadas, você com certeza vai acompanhar tudo isso com a gente aqui no Game Shark. Por hoje o programa vai ficando por aqui. Lucas, muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigado você, Bru. Morrendo de saudade. Se cuide, fique em casa, todo mundo aí. E até a próxima. Isso mesmo. E bebam muito líquido, gente. Beijos, até mais.